Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar da safra de soja na América do Sul. Vou comentar sobre o meio ambiente, só que lá na União Europeia, que está pondo quente nas medidas contra o que restou do desmatamento na região. Vou conversar com Cássio Vargas, ele é engenheiro mecânico e gerente de vendas da Mepel. E nós vamos falar de um implemento que ajuda o produtor a manter a performance dos bioinsumos até a sua aplicação. Vou comentar da aprovação do Conselho Monetário Nacional, CMN, para a agricultura familiar. E vamos falar da cadeia produtiva do leite, que está vivendo um momento crucial com o aumento das importações de leite da Argentina e do Uruguai. E eu vou conversar com Marco Elísio Nunes Cunha, diretor-geral da Planalto Tratores, e nós vamos falar do futuro do mercado de máquinas e implementos agrícolas, o lançamento do Plano Safra 23-24. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da safra de soja na América do Sul. O quarto levantamento da Datagro para a safra 22-23 da América do Sul confirma o aumento de produção do continente em relação à temporada anterior, 190 milhões de toneladas, abaixo da projeção de março, que indicava 193 milhões de toneladas, mas 3% acima das 185 milhões de toneladas da safra 21-22. A área semeada com a oleaginosa ficou em 66,5 milhões de hectares, 3,2% superior à safra anterior, o que corrobora o relatório de intenção de plantio da consultoria e marca um novo recorde histórico. Porém, as severas perdas devido à escassez de chuvas fizeram com que a área efetivamente colhida fosse reduzida para 63,6 milhões de hectares, levemente aquém dos 64,5 milhões da temporada 21-22. Perdas de 2 milhões e 500 mil hectares na Argentina, perda de 300 mil hectares no Uruguai e perda de 50 mil hectares na Bolívia. Para o Brasil, o maior produtor mundial de soja, estima-se 155,9 milhões de toneladas, avanço de 12% sobre o recorde de 138,8 milhões de toneladas registrado na safra 2021. Este é o 16º ano consecutivo de ampliação na área brasileira do grão, passando de 42 milhões de hectares para 44,4 milhões de hectares. E agora você vai acompanhar a aprovação do Conselho Monetário Nacional, o CMN, para a agricultura familiar. O Conselho Monetário Nacional, ele aprovou a redução para a agricultura familiar de 5% para 4% ao ano, os juros de linhas de investimento e custeio para produtores de alimentos com grande peso no cálculo da inflação, como feijão, arroz, mandioca, olerícolas e frutas. A taxa das linhas de investimento em máquinas agrícolas do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, caiu de 6% para 5% ao ano. O CMN tornou permanente a linha de crédito para a recuperação de cafezais atingidos por granizos e vendavais. O órgão também aprovou uma nova faixa para o Moderfrota, programa que financia a compra de máquinas e equipamentos agrícolas. Médios produtores passarão a pagar juros de 10% ao ano. Os produtores de maior porte continuarão a pagar 12,5% ao ano. O programa Agricultura de Baixo Carbono, que é o programa ABC, teve o nome mudado para Renovagro e passou a financiar a recuperação de pastagens e áreas degradadas
com juros de 7% ao ano. E agora eu vou conversar com Cássio Vargas. O Cássio, ele é engenheiro mecânico e gerente de vendas da Mepel. E nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar de um implemento que ajuda o produtor a manter a performance dos bioinsumos até a sua aplicação, ou seja, os produtos biológicos. Cássio Vargas, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito importante, que são os bioinsumos. Tudo bem, Cássio? Bom dia, seu Antônio, tudo bem? Obrigado pelo convite, em nome da Mepel. Exatamente. Ô, Cássio, você é o diretor da Mepel, gerente de vendas da Mepel. A Mepel fica onde e o que ela faz? A Mepel fica localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul, né? Próximo aqui da região, próximos de Passo Fundo, da região aqui da divisa com Santa Catarina, Chapecó, né? Então, bem no norte do estado. E a Mepel, ela tem um know-how grande na parte de fabricação de implementos agrícolas e principalmente na parte de tanques, né? Tanto distribuidores de dejeto, tanque para transporte de água. Então, dentro de uma propriedade, toda a parte de logística, tanto de transporte de água, como de distribuição também de dejetos, né? Principalmente da pecuária. E com isso, a Mepel também, com todo esse tempo de mercado, né, são 56 anos já, ela embarcou também aí num outro projeto, que é a parte de desenvolvimento de equipamentos para preparo e mistura de caldas, né? Tanto calda com produto químico, quanto também com um produto biológico, que é o nosso tema aqui, né? Inclusive, esse implemento da Mepel, você pode fazer tanto tratamento de sementes como aplicação direta na planta, né? Isso, exatamente, Antônio. Como é que tudo isso começou? Como a Mepel já trabalhava com a parte de tanque, de abastecer pulverizador, começou uma nova demanda do mercado na questão do uso de biológicos, de produtos biológicos, né, principalmente inoculantes, na época do plantio, né? Ultimamente, a gente está acompanhando uma evolução muito grande da parte do uso, né, de nemasticida, fungicida líquido, na época do plantio, direto no suco de plantio. Só que o nosso produtor, ele estava acostumado a levar o que na época de plantio? Semente e adubo, né? Então, ele não está acostumado, ele não está habituado a levar líquido. Como é que eu vou levar líquido para botar numa plantadeira? E, além disso, levar um biológico, que é uma bactéria viva, um micro-organismo vivo, que precisa de um cuidado, né? Principalmente não pode ficar exposto a altas temperaturas, né? Então, precisa, além de ter que trabalhar com a questão de levar líquido, também um cuidado muito maior por ser um micro-organismo vivo. E nessa, a Mepel viu uma oportunidade de desenvolver um equipamento que hoje é chamado de biocalda, né? Então, aí é onde nasceu, né, o equipamento, que vem para atender essa demanda, que é o uso, né, de bioinsumos, principalmente na época do plantio, né, que são os bioinsumos, tanto nemasticida, fungicida na linha, né? E agora também vem surgindo, seu Antônio, também a aplicação na época de pulverização. Já existem muitos grupos, muitas fazendas que vêm fazendo todo o controle, né, de pragas das suas propriedades, né, das suas culturas, também com o controle biológico, né, com o uso de micro-organismos vivos, que a gente chama de on-farm, né, são fazendas on-farm que os produtores montam na fazenda, né, para fazer a multiplicação e o uso desses biológicos. Ô Cássio, esse equipamento, vamos dizer assim, esse equipamento da Mepel, para fazer essa boa performance de aplicação dos produtos biológicos, dos bioinsumos, ele tem a disponibilidade dele no Brasil todo? Tem. Hoje a Mepel conta com uma rede de distribuição muito grande. Em virtude do tempo também, né, que a Mepel está no mercado, ela tem uma capilaridade grande. A Mepel hoje tem mais de 500 pontos de venda distribuídos no Brasil, de todo o seu portfólio, né? Esse equipamento, a linha Biocalda, né, ela foi uma linha já que está no seu segundo ano no mercado, e ela, bem dizer, hoje vem se tornando um carro-chefe nosso, hoje, no âmbito nacional, né, em virtude de que ela não é uma demanda só regional de alguns locais,
mas sim em culturas, principalmente soja, milho, algodão, né, que são aí no Brasil inteiro. Bom, nós podemos, você citou um ponto aí muito importante, que esse implemento vem ganhando espaços cada vez maiores aqui no nosso país, e é o carro-chefe aí da Mepel, porque também os produtos biológicos estão em alta, né? Quer dizer, são produtos que não têm mais volta. Pelo contrário, agora, cada ano que passar, esses produtos vão melhorando e automaticamente a Mepel vai no vácuo, né? E parece que deu certo, né? Exatamente. O biológico sempre existiu, né, no mercado, porém, o que a gente sente é que os bons resultados dos últimos anos, né, tanto de germinação, de aplicação principalmente no suco, isso é que deu uma validação do mercado e deu um up muito grande nesse sentido. E a questão também de uso de boas práticas, né? Hoje acho que no mundo inteiro pede isso, né? Quanto menos tu usar químico, né, é o legal, ser mais sustentável possível. E eu acho que o produtor está pensando nisso também e vem galgando e trabalhando para andar nessa linha verde, vamos dizer assim, do mercado. É verdade. Bom, eu entrei no site da Mepel para ver o portfólio e realmente é uma empresa sólida, fantástica, com uma série de implementos altamente, vamos dizer, interessantes para o lavorista. Bom, eu conversei com Caio Vargas, engenheiro mecânico e gerente de vendas da Mepel, e nós falamos de um implemento, de um equipamento interessante para a aplicação dos produtos biológicos, dos bioinsumos, tanto no suco, direto no suco, como também para o tratamento de sementes. Se não me falha a memória, o site da Mepel é www.mepel.com.br. É isso mesmo, Cássio? Exatamente. Então, exatamente. Tá, e nós temos um portfólio muito grande nesse sentido, né? É verdade. Então, para ter o produtor, tanto na parte de equipamentos biológicos, tanto também na parte de preparo de calda para produtos químicos também. Tá certo. Cássio, muito obrigado pela sua presença. O nosso programa, ele está de portas abertas aqui para quando precisar, tá ok? Obrigado, senhor Antônio. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí, um bom dia. Bom dia, obrigado. E depois do intervalo, eu vou comentar sobre o meio ambiente, só que lá na União Europeia, que está pondo muito quente nas medidas contra o que restou do desmatamento na região. E eu vou conversar com Marco Elísio Nunes Cunha, diretor da Planalto Tratores, e nós vamos falar do futuro do mercado de máquinas e implementos agrícolas após o lançamento do Plano Safra 23-24. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro. O canal do agronegócio. Sucesso absoluto! O fabuloso Circo Francês, Le Cirque on Ice, o espetáculo no gelo. Garanta já o seu ingresso pelo site guicheweb.com.br. Le Cirque on Ice, no Passeio das Águas Shopping. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora,
o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás, e que venham mais 30. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre meio ambiente. Só que o meio ambiente lá da União Europeia, que está pondo muito quente nas medidas contra o que restou do desmatamento naquela região. Esse comunicado é da Comissão Europeia e diz que a União Europeia trabalha com os Estados Unidos e a China para unir esforços e estabelecer medidas similares para eliminar o desmatamento das cadeias de fornecimento. Congressistas democratas pressionam os Estados Unidos a aprovarem uma legislação similar. A Forest Act, ou seja, a Ato Florestal, em um comunicado da Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, disse que o bloco quer trabalhar com os países produtores para garantir transição inclusiva nas cadeias livres de desmatamento. Hoje a Europa está mudando a legislação anti-desmatamento e é a mais ambiciosa lei para prevenir desmatamento e promover o consumo sustentável, já adotada em qualquer lugar do mundo. É mais um passo no conjunto de medidas que promovem vidas sustentáveis e ecossistemas saudáveis na Europa e ao redor do mundo. O Green Deal, traduzindo, Green Deal é negócio verde, prometeu ações. O mundo já perdeu 40% da sua cobertura de árvores, o que aproxima do ponto de não retorno. E agora vamos falar da cadeia produtiva do leite, que está vivendo um momento crucial com o aumento das importações de leite lá da Argentina e do Uruguai. Enquanto a produção nacional recua em volume de leite, mais produtores deixam a atividade. Na Argentina é o contrário. O país do qual o Brasil mais importa leite, a produção acumula mais de 8% de crescimento desde 2020. Ou seja, estamos fortalecendo outros países, enquanto o nosso está cada vez mais enfraquecido. É preciso que o governo federal olhe para essa situação e tome providências urgentes. Lutamos pela defesa da pecuária brasileira, por um meio de um livre mercado leal, baseado em regras bem estabelecidas. Desestruturar uma cadeia produtiva tão capilarizada no Brasil é comprometer o enfrentamento da fome no país. É desalojar o pequeno e o médio produtor que não terão como bancar o seu empreendimento. É desempregar e aumentar o êxodo rural. A situação é séria e necessita de celeridade. O que o setor produtivo brasileiro de leite busca são medidas que possibilitem equilíbrio e isonomia nas relações de exportação e importação entre os países, sem ultrapassar os limites de segurança para a nossa produção interna. E agora eu vou conversar com Marco Elísio Nunes Cunha. O Marco Elísio é o diretor da Planalto Tratores e nós vamos falar do futuro do mercado de máquinas e implementos agrícolas após agora esse lançamento do Plano Safra 23-24. Marco Elísio Nunes Cunha, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Toninho. Marco, o setor agropecuário, de maneira geral, vamos dizer assim, soja, milho, boi, o leite agora, vem assim, passando um pedacinho meio complicado. Nós estamos vendo o preço de milho, que basicamente não paga o custo de produção, a soja despencou, mas o Brasil parece que continua ainda alavancando. Muita gente estava preocupado com a quantidade de dinheiro que o governo federal ia disponibilizar e disponibilizou uma quantia até consideravelmente boa. Agora é o seguinte, dá para tocar com esse dinheiro, com essa quantidade? Dá para dar um solavanco positivo no setor agro?
Tony, na realidade, o Plano Safra ele é um programa que fomenta a produção rural brasileira e ele acontece todos os anos, né? E eu acho que esse foi um dos anos de mais robusto. tensão e mais aguardado era o anúncio desse Plano Safra, porque a gente estava acostumado aí no período aí de pandemia, com a alta valorização das commodities, né? Cada vez mais crescentes, exportações batendo recordes. Então, como isso agora, esse ano, mudou um pouco, aconteceu com queda das commodities como um todo, de um modo geral, e a falta de recurso, porque o Plano Safra anterior, 22, 23, ele já não tinha, primeiro, já tinha limitado algumas linhas de crédito, não era acessível mais. Não tinha recurso disponível. Então, o que tinha para o produtor? É acessar as linhas convencionais dos bancos, principalmente os bancos de varejo, e é um custo muito alto. Então, nós estamos falando aí taxas de 18%, 20%, em alguns casos até mais do que isso. E o Plano Safra, ele veio num momento importante, como eu falei, de queda na valorização das commodities e no momento onde o produtor ele está se programando para a próxima safra, para já safra 23, 24. Então, fomos surpreendidos, no bom sentido, num volume aí de 287 bi, que foi o passado, para 364 bilhões de reais. É uma diferença razoável. Nós estamos falando de uma diferença de 27%. Verdade. Né? Então, isso vem acalentar aí um pouco o produtor rural e dar um pouco mais de segurança que ele pode acessar. As taxas de juros, não tivemos grandes surpresas, mas quando a gente vai para uma Selic de 13,75, nós estamos falando de linhas de crédito com custo mais baixo. Então, isso é positivo. Então, tivemos aí o aumento de recurso, manutenção de algumas taxas de juros, né? E algumas linhas que não estavam mais fazendo parte do Plano Safra retornaram. Por exemplo, aquele programa ABC, hoje ele vem com o Renovagro, né? Com taxas de 7% ao ano para a renovação das pastagens degradadas. Então, eu acho que isso foi um grande ganho para o nosso segmento, principalmente se tratando da pecuária, que a gente tem aí milhares de hectares aí com pastagem degradada e realmente precisando de serem renovados. Marco, eu acho que foi uma injeção que pode não curar o paciente, mas que vai dar um ânimo nele, vai. Claro, com certeza. Vai dar uma sobrevida, não vai? Porque não adianta, você tem um cenário que a gente estava vivendo e a gente está vivendo ainda de uma desvalorização de commodity e sem recurso, você retrai, você não vai fazer investimento. Agora, quando você tem um plano anunciado, que você tem recurso, que você tem juros próximos ou iguais ao Plano Safra anterior, mas menores do que o mercado estava oferecendo há pouco tempo atrás, eu acho que já é uma grande vantagem. Então, realmente a gente precisa de investir e não tem como voltar, o agro não para, né? Não. Inclusive, eu acabei de dar uma informação agora do Conselho Monetário Nacional. Para a agricultura familiar, o juro caiu de 5% para 4% ao ano. Quer dizer, está aí uma boa oportunidade, tanto para investimento quanto para custeio. Sim. Quer dizer, você adquirir um implemento, um trator, seja lá o que for. As taxas de juros para máquinas agrícolas, para o Pronaf, caiu de 6% para 5% ao ano. Quer dizer, é um juro legal, né, Marco? Com certeza, e principalmente se tratando de uma Selic de 13,75. Então, o que a gente vê, o movimento? O governo cada vez mais tentando ou subsidiando o pequeno e o médio. E aí a gente vê o Pronaf, aumento de 34% no volume de recursos liberado também para esse Plano Safra e a redução de juros. O próprio Pronamp, que é para o médio produtor também. Então, assim, aumentou o limite de aporte, ele pode pegar um valor maior, tá? E com juros menores. Então, cada vez mais o governo buscando aí subsidiar o médio, o pequeno produtor, porque o grande normalmente ele já está mais preparado, ele já está mais estruturado financeiramente, então ele está no outro patamar. Ô Marco, em se tratando, o Marco Elísio, ele tem a Planalto Tratores, revendedora Valtra, hoje é considerada talvez uma das maiores revendedoras do país. Vocês têm, por exemplo, a Valtra tem o banco dela, não tem? Sim.
Vocês têm linha de crédito específica com essas taxas aí? Temos. Inclusive, nós, como Banco de Fábrica, nós temos uma linha, apesar que ela foi lançada agora na Tecnoshow, comigo, Rio Verde, e deve findar aí, final desse mês, com juro menor do que o próprio Plano Safra. Nós estamos falando em 9,9%. É uma linha que a própria fábrica está subsidiando. E parece que a taxa é 12, né? A taxa normal hoje, quando que você vai fazer para o Moder Frota, através do Plano Safra, nós estamos falando em 12, 12,5%, e hoje nós temos, através do Banco de Fábrica, 9,9%. Além do consórcio. Nós temos o consórcio de fábrica, que nós estamos falando aí numa taxa de 1,5% ao ano. 1,5% ao ano? 1,5% ao ano. Então, nós nunca tivemos tantos produtos financeiros para oferecer para o mercado. Então, só não compra realmente quem não quer. Inclusive, saiu agora um relatório do Goldman Sachs, se não me falha a memória, colocando que o dólar, aqui no Brasil, deve manter na faixa de R$ 4,40. Se o dólar permanecer nesse patamar, 4,40, 4,50, vai ser muito bom para a gente exportar. Mas talvez não seja bom para a rentabilidade do produtor. Mas é um alento porque está previsto o Brasil exportar mais do que os Estados Unidos, com essa situação que nós estamos vivendo aqui hoje, um dólar mais baixo. E se isso acontecer, a gente pode não faturar mais, mas o volume que nós vamos ter de exportação é muito bom. E isso favorece simplesmente o país como um todo. Favorece todos os setores, né, Marco? Exatamente, Toninho, eu acho que outro ponto que a gente deve levar em consideração, que eu vejo como muito importante, nós precisamos sair um pouco desse movimento de pessimismo. Nós temos que trazer para a nossa realidade, nós temos que fazer relação de troca. Qual que é a relação de troca que a gente tinha na safra passada? Quantas sacas de soja eu precisava para comprar 1 tonelada de adubo? Não, o adubo despencou. Caiu 54%. Glifosato. Né? Os insumos, de um modo geral, despencaram de preço. Então, assim, nós temos que... a gente está muito preso no valor que a gente vendia essa commodity, mas num custo de produção muito alto. Então, a gente precisa trazer para a realidade de hoje. Estamos vendendo mais barato? Estamos vendendo mais barato. Mas qual que é a nossa relação de troca hoje? A gente precisa de esquecer um pouco, virar um pouco a página do passado, viver o presente e trazer para a nossa realidade, que é a relação de troca que a gente tem no atual momento. Provavelmente, com toda certeza, nós não vamos chegar no que a gente chegou num passado bem próximo aí. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Marco Elísio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Sucesso no seu empreendimento lá na Planalto Tratores. E você que está nos acompanhando, se quiser, a Planalto está com juros bem mais barato do que o oferecido pelo governo federal. Obrigado, Marco. Toninho, eu que agradeço aí. A gente está sempre à disposição aqui para poder trazer informações para as pessoas, para os nossos clientes e amigos e parceiros. Muito obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: há pessoas desagradáveis, apesar das suas qualidades, e outras encantadoras, apesar dos seus defeitos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.